Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186,8 fibra ótica e da Vivo TV, ou também pelo site www.tvaberta.tv.br e no Facebook TV Aberta SP. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é o Dr. Fábio Canton e o tema é processo eletrônico. Bem-vindo, Dr. Fábio Canton, uma alegria recebê-lo outra vez aqui. Alegria minha, Martim, mais uma vez estar aqui com você, batendo papo com o seu telespectador, muito bom. Tem repercutido bastante sua presença aqui, é sempre uma alegria renovada tê-lo entre nós. A alegria minha, a repercussão seguramente é por sua conta, né? Não, é pela sua presença. Tá bom. Mas eu vou falar parece um tema assim pequeno, mas tem revelado de grande repercussão, que é o processo eletrônico. E eu sei que os advogados estão tendo algumas dificuldades, outros menos, mas é uma grande novidade. E, aliado a isso, eu sei que você está bastante envolvido, quer seja pela sua posição dentro da ordem, quer seja porque você faz parte da comissão de relacionamento entre a OAB e o Poder Judiciário, o TJ de São Paulo, né? Então, eu queria ver suas impressões sobre o processo eletrônico. Você sabe que o tema não é pequeno, não. Como nós temos hoje ainda uma grande massa permanentemente, uma grande massa de advogados dedicados ao contencioso, seja na Justiça Estadual, seja no seu trabalho, o criminal, inclusive, né? Também, o processo eletrônico mudou a realidade do advogado. Então, por um lado, ele passa a ter muito mais facilidade de poder do seu escritório consultar os autos, isso evita que ele retire autos em carga, não tem essa dificuldade, a qualquer momento ele tem o acesso aos autos de forma completa, isso facilita o trabalho. A consulta dos autos eletrônicos, ela é mais complexa do que nos autos físicos. Então você tem, por um lado, uma comodidade de ter os autos disponíveis onde você estiver, pela internet, na sua casa, no seu escritório, a hora que você quiser trabalhar, no celular, você tem acesso aos autos. A consulta é um pouco mais difícil do que a consulta física. Consulta física eu estava conversando até com os colegas que eles tinham o hábito de marcar com aquele amarelinho, marcar as páginas, volta no contrato, na promissória, no documento, isso era mais fácil. Você hoje precisa anotar o número da página para voltar, às vezes demora um pouco, às vezes cai, perde a conexão. Então tem as dificuldades hoje, as facilidades e as dificuldades com relação a esse modernismo. Mas uma coisa que me preocupa, viu, Martim, bastante, eu agora, semana passada, fui ao João Mendes resolver um assunto de um cliente, e já muitas vezes vou e tenho reparado isso já de alguns anos para cá, você pouco encontra advogados, muito pouco. Aquele ambiente que a gente conhecia do saguão do Fórum João Mendes, maior fórum da América Latina, 16 elevadores, que pareciam uma bolsa de valores, as filas se entrecortavam, você não sabia qual fila era de qual elevador, aquilo não existe mais, a realidade mudou. Então você tem um pouco contato entre colegas, isso é ruim. Você sempre encontrava com advogados no fórum, comentava de um caso, do outro, a dificuldade de uma vara, e as filas do cartório e tal. Isso não tem mais. Por outro lado, você tem um distanciamento do advogado com o próprio agente do processo, que é o juiz, o promotor. Você dificilmente hoje vai despachar uma petição com o juiz. Você está à distância, você tem o processo na comodidade, no conforto do seu escritório, você trabalha um pouco, se aparece o cliente você deixa lá, vai, volta, você não tem o problema do prazo, tem que devolver os autos físicos, então você tem acesso permanente, mas esse distanciamento me preocupa. Agora, uma dúvida que eu tenho em relação a isso é que quando eu comecei a fazer o fórum, lá como estagiário, lá pelos anos 79, 80, já faz algum tempinho aí, era possível naquela época, dependia da agilidade de cada um, ver 40 processos, tudo mais. Passou-se um bom tempo, isso já nos anos 90, 2000, era impossível você ver 5 fichas numa tarde. Eu via filas na porta do... Verdade. Era impossível. E hoje eu tenho essa comunidade do processo eletrônico, mas minha pergunta é, existe um grande acervo, uma grande massa de processos físicos ainda. É verdade. Como é que estão lidando com esse acervo físico? Olha, Martim, a última reunião do Tribunal de Justiça, esse acervo já estava ultrapassando, o processo eletrônico estava ultrapassando a marca dos 50%.
50%. Então hoje você já tem, em números redondos, 50%, um pouco mais, já de processos eletrônicos. Então daquele acervo total de processos, metade ainda de processos físicos, e isso está caindo de forma bastante expressiva a cada ano. Eles estão digitalizando ou estão deixando morrer o processo, assim, o curso na Justiça Estadual, o processo está minguando. Ele vai acabando e vai encerrando o processo físico. E vão entrando os novos todos digitais. A Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, está digitalizando alguns processos novos eletrônicos e digitalizando parte do acervo. Então, com isso, você tem ainda essa realidade do processo físico, que você tem que ir ao fórum, mas isso diminuiu muito, isso diminuiu bastante. As publicações avançaram também, você é do tempo como eu, que o Diário Oficial publicava até por custo, publicava só uma, diga a parte contrária, você não sabe. Então hoje você já tem algum resumo, alguma informação na publicação, isso também facilita, você já sabe se é para o autor, se é para o réu, qual é o documento, então isso eu não preciso ir ao fórum para ver, porque você já sabe previamente do que se trata, isso facilita. Então tem facilitado, na verdade, de um modo geral, a condução do processo, o trabalho no processo eletrônico tem facilitado a vida do advogado, não tem dúvida. Uma grande crítica que eu escutei em relação ao processo eletrônico foi que os advogados, muitos deles, não estão adaptados à linguagem, essa linguagem moderna. O juiz recebe ele, mas já pronto com um conjunto de assessores. É verdade. Nem todo advogado tem um conjunto de assessores. Aliás, a maioria não tem, e muitos não estão acostumados a lidar com computador ou ter um computador. Eu falei muito isso quando foi implantado, Martim, em 2012, e eu falei muito isso, que a velocidade deveria ter sido outra. Um pouco mais lenta, porque eu usava até essa expressão, a gente viu o paraíso lá na frente, mas uma estrada muito esburacada para chegar até lá. Então, essa velocidade levou, inclusive, alguns advogados a abandonarem a advocacia por conta da absoluta estranheza mesmo, até com o computador. Então, você tinha ainda um grande contingente de advogados que não utilizavam o computador, de outros que utilizavam o computador só como máquina de escrever, mas ainda não tinha aquela integração com comunicação, que é necessário para você trabalhar com o processo eletrônico, mas é irreversível esse caminho. Em médio e longo prazo, raros serão os processos físicos que sobrarão, e aí pode ser que caminhe até para a digitalização mesmo, quando o acervo estiver já mais diminuído. Agora, em relação à digitalização, o processo tem caminhado mais rápido ou tem tido a mesma morosidade? Porque a grande reclamação de todos os advogados era o processo na justiça no ano. Olha, a gente tem percebido sensível melhora no tempo médio dos processos, não só na primeira instância, quanto na segunda instância. No Tribunal de Justiça de São Paulo, há alguns anos, você tinha uma realidade de 8 até 10 anos de prateleira em segunda instância, aguardando fila para julgamento. Essa realidade mudou. Claro, depende de Câmara, depende do desembargador, na Justiça Estadual, mas de um modo geral tem andado muito mais rápido. Você tem, repito, você tem alguma dificuldade em uma ou outra Câmara, ou com outro desembargador com maior acervo, mas de um modo geral melhorou muito o tempo. Não é ainda um sonho de consumo, mas melhorou muito. Agora, essa melhora se traduz em melhora de decisões, porque havia uma crítica muito forte por parte dos advogados e outros setores, que muitas vezes o acórdão, a sentença, não guardava relação com o objeto da ação, por exemplo. Isso a gente tem visto, viu, Martim? Não obrigatoriamente, porque a velocidade, na verdade, é inimiga da qualidade da decisão. Mas isso também vai variar, isso é responsabilidade do magistrado, seja de primeira instância, segunda instância, que ele tem que ter atenção para decidir. O que eu percebo também, conversando com juízes, colegas também, amigos e advogados, é um aumento significativo de embargos de declaração. Para quem não sabe, para quem é leigo que está nos assistindo, é um recurso para esclarecer alguma omissão, obscuridade, contradição, algum erro material da decisão, agora no formato do novo Código de Processo, e isso tem aumentado muito. E por quê? Qual a origem Muito desse? provavelmente por conta do processo eletrônico, que a leitura é mais cansativa, a leitura é mais difícil, vai e volta, e é mais difícil a leitura no processo eletrônico, na tela, do que no papel. Isso pode levar a uma desatenção, uma dificuldade maior de consulta dos autos, o que tem levado a algumas decisões que devem ser reparadas por meio de base de declaração.
dentro do Poder Judiciário existia uma série de funcionários, pode parecer incrível para quem está chegando agora, é novo, que costuravam um processo, furavam um processo, você é o distribuidor, fazia distribuição, enfim, tinha todo aquele funcionários que até chegar à mesa do juiz passavam uma série de pessoas que batiam carimbo, isso acabou. E o que vai ser feito dessas pessoas? Você sabe, Martim, que o gargalo vai mudar de lugar. Você vai provavelmente precisar mesmo de menos funcionários do que tinha, mas a própria aposentadoria, pessoas que saem do tribunal, que vão fazer outras atividades, isso já é o suficiente para não ter necessidade de demitir em massa ou dispensar em massa funcionários. Mas esse gargalo vai para o juiz agora, porque esse trabalho mecânico, manual, de cartório, de digitar, de ter que datilografar o que é para a imprensa oficial, de ter que costurar autos, de localização física dentro do cartório dos autos, prateleira. Isso está mudando de lugar porque os autos em cartório, o processo em cartório, enquanto no cartório está andando mais rápido, e isso vai para a mesa do juiz com mais volume para ele decidir, para ele dar sentença. E aí é uma atividade eminentemente intelectual. Ele precisa exteriorizar o que ele pretende na decisão. Quer dizer, o ato dele digitar é o de menos, mas ele precisa estudar o caso e exteriorizar a decisão. Então, o gabinete do juiz, quer dizer, deve haver uma migração de funcionários do cartório para assessorar o juiz no gabinete para dar vazão a isso. Preparar as decisões para ele analisar. Resumir, ajudar a estudar os casos, fazer o resumo dos casos. O que vai apresentar uma justiça melhor para o jurisdicionado. É o que a gente espera, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nós estamos nos 2 minutos finais de encerramento, eu gostaria de ver suas considerações finais. Eu quero agradecer, Martim, mais uma vez a oportunidade de poder conversar com os colegas que nos assistem, o seu programa de tanto sucesso há tantos anos no ar, prova do seu sucesso, da sua audiência. E, como sempre, uma palavra de otimismo, advocacia, essa nova modalidade de processo eletrônico, que veio para ficar, que vai ser uma realidade daqui para frente, já é uma realidade, e acho que isso, no final das contas, vai auxiliar a advocacia e o advogado vai ter mais tempo, mais condições de se dedicar cada vez mais e melhor para o seu cliente. Muito obrigado. Obrigado, Martim. Me despeço por aqui, até a próxima semana nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Obrigado e até lá.